infelizmente, para um ovo quebrado. Perfeitamente, porque ensinar... Mas tem outros 5 que estão bons. Perfeito, mas é olhar aquilo que está faltando, né? Aquilo que deu ruim. Porque ensinaram muito a gente às vezes tem a dificuldade de ter gratidão. A gente tem tantas coisas boas acontecendo, mas o nosso olhar vem muito para essa questão do que falta. E a psicologia positiva vem ensinar muito isso para a gente, a trocar a lente dos nossos olhos, olhar para a vida em si e ver tudo aquilo de bom que eu tenho. E como a frase ele diz, né, a felicidade ela é construída de dentro para fora. A vida também vem de dentro para fora. Então, quantas novas oportunidades nós temos de fazer diferente, de reconstruir. E a solidão não é um plano de Deus. Muitas vezes a gente está querendo viver numa comodidade, mas fomos feitos para viver em comunidade, né, na comunidade. É uma estratégia também muito espiritual que a gente vive hoje é querer ficar isolado nos nossos quartos, isolados nos nossos cômodos, e ali a gente vira presa fácil, né? Um leão, quando vai atacar, ele não vai na manada toda, ele pega aquele que está mais isolado, que está mais frágil, e é onde ele vem e ataca. E hoje, essa falta de harmonia nos relacionamentos, essa falta de compreensão, de autoconhecimento entre a diferença do homem e da mulher tem provocado muito essa comodidade. As pessoas não estão dispostas a saírem mais, a se relacionarem muito, e a comunidade ela vem, né? Nós como membros de comunidade, a gente sabe que ela vem para trazer sentido para a nossa existência, para poder nos auxiliar até mesmo na nossa missão. E para falar sobre isso, eu quero trazer para a gente hoje um desafio atual, que é a falta de harmonia conjugal. É um tema que nós rezamos para poder estar trazendo para vocês. Pode passar, por favor. O que é essa harmonia, né? É a concordância, a amizade entre as pessoas, e conjugal tem muita relação com a ligação. Então, nós, como casados, precisamos muito viver essa harmonia conjugal. Pode passar. E aqui é algo que a gente percebe nessa jornada da vida, que eu disse que essa estrada de ida, o que significa conjugal? Do latim cônjuge, vem que vivem sobre o mesmo jugo. Quando a gente olha para o carro de boi, a gente vê essa canga, né? Esse conjugal é a canga. Essa imagem é tão profunda, porque quando a gente para refletir, olha a escolha que a gente faz nessa jornada, aonde a gente escolhe seguir com alguém. Oi? Não. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, muito bem. Sim, perfeito. Tá, perfeito. E aí, então, nessa jornada, a gente vai pagar um preço por esta escolha de seguir com alguém ao nosso lado, né? E por que o desafio é muito grande? Porque se um boi tentar ir para a direita, o outro para a esquerda, vai dar ruim, né? Então, é muito importante que a gente busque essa harmonia. Como que a gente vai alcançar ela? Pode passar, João, por favor. Mais um. A gente vai alcançar muito através do diálogo. É o que está faltando muito hoje entre os casais. Alinhar valores, princípios, decidir as coisas juntos. A oração, principalmente, ter uma vida conectada à fonte. Se a gente não se conectar à fonte, a gente vai sofrer, a vida não vai ter sentido. E trabalhar muito esse autoconhecimento e também o conhecimento do outro, né? Como que está o meu cônjuge? O que faz ele feliz, o que faz ele se sentir amado. Pode passar, por favor. A perspectiva de Deus aqui para a harmonia conjugal. O que a gente tem observado muito? Esse distanciamento entre o homem e a mulher e a falta de colocar como colocar Deus como centro, trazendo para a gente um distanciamento muito grande. Eu vi uma vez do diácono Denilson, que é da nossa comunidade, ele falou uma coisa muito bonita, que dentro da igreja existem 2 altares sagrados. Esses altares, um deles é a mesa da palavra e o outro é a mesa do sacrifício, da Eucaristia. E ele falou assim, olha, na mesa da palavra não se vai qualquer livro, e na mesa da Eucaristia também não, a gente coloca as alfaias, tudo muito sagrado. E ele falou, e na nossa casa, na nossa família, a gente precisa ter 2 altares sagrados.
Quais que são esses altares? A mesa, onde a gente partilha, a gente come junto. E hoje, pessoal, parece algo muito pequeno, mas que dá uma mudança gigantesca. Os nossos jovens não sentam mais à mesa com os pais. Eu vejo esse distanciamento muito grande, não comem na mesa, cada um no seu quarto, cada um no momento diferente. Isso tem trazido muito sofrimento, porque a mesa, assim como a mesa da palavra é sagrada, a nossa mesa a gente precisa arrumar bem, nós mulheres, né? Usar louças bonitas, não ter celular, ser aquele momento realmente de partilha. Tem alguns estudos americanos que falam que 95% dos presidiários nunca se sentaram a uma mesa. Então, pode parecer algo tão pequeno, mas que traz uma consequência no futuro muito grande, né? Então, um momento sagrado dessa partilha. E o outro altar, assim como a mesa do sacrifício da Eucaristia, é a cama do casal. E é tão bonito entender isso, né? Como o sexo é algo tão sagrado dentro do nosso matrimônio, que na cama também a gente precisa ter uma roupa de cama bonita, a gente precisa... E detalhe, né? Não se coloca qualquer coisa na mesa. E ali não pode ter brinquedos, não pode ter filmes, a questão da pornografia, que vem judiando muito hoje dos casais. E é tão bonito porque quando o homem e a mulher se unem, né? Nessa perfeição tão grande, a gente é capaz de ser uma seta que verte para o céu e gera uma vida. Então, é muito bonito, é muito profundo a gente entender tudo isso. Então, quanto mais próximo o casal está de Deus, mais próximo a gente vai estar um do outro. Pode passar, por favor, João? Muito bonito, Tamara. Inclusive, o Padre Henrique ele fala que também o outro altar de um casal é a cama, né? Sim. Ele comenta, né? Ele falou, até tomei um susto na hora que eu escutei. Eu falei, como assim a cama, né? O altar, né? Ele explica, né, amor? Como é que ele fala? Ela explicou. Ela explicou, mais ou menos daí. É exatamente isso. Diego, porque dele falar desse altar ser a nossa cama, de ser algo tão sagrado, e às vezes as pessoas não têm tido cuidado, né? Verdade, é isso. Só para um parênteses. Tá, e tá fazendo sentido tudo que a gente está conversando? Tá maravilhoso. Queria falar uma coisa, porque falar isso parece que é invenção, né? Um padre inventou isso. Na verdade, isso é uma tradução judaica, vem desde os judeus, e a igreja acolheu isso, né? São os 3 altares da igreja. O altar da missa, o altar da mesa, né? Onde se senta para comer, e o altar da cama do casal. Ô, João, e como essa questão da mesa, né, para os nossos jovens tem feito tanta falta? Eu atendo muito adolescentes e eles têm trazido muito essa questão de que chega da escola, comem sozinho ou comem no quarto, no sofá da sala, mas nunca na mesa. E aí ele fala, para mim não importa. Só que na realidade é porque ele nunca teve essa experiência, então ele diz que não importa, mas a gente vê que eles ficam sentidos de não ter a família toda na mesa, né? Sim, sim. E também o diálogo, né? Eles fogem muito do diálogo. Os pais perguntam, por exemplo, a pergunta clássica, né? Filho, o que você fez hoje na escola? A resposta universal, inclusive, eu vi em estudo até entre países, né? Mostrou que em vários países a resposta é a mesma. Nada. E aí acaba o diálogo aí. Justamente. Pode passar, por favor. E aí, a gente fazer algumas perguntas e algumas reflexões, né, para nós podermos olhar para dentro de nós. Será que nós estamos juntos com os nossos cônjuges ou às vezes nós estamos somente unidos? Será que temos os mesmos projetos de vida, os mesmos objetivos ou cada um tem os seus próprios? E o casal não deve ser um igual ao outro, eles devem se complementar buscando a unidade. Quando a gente olha para essa questão da unidade, podemos passar também, João, por favor? A gente entender ali, quando a gente olha para essa primeira xícara, né, esse café, olhar que ele tem características fortes, depois a gente olha para o leite, que é mais suave, mais brando, mas quando a gente junta um com o outro, ele se torna um só, é unidade, não dá mais para separar, e o matrimônio é isso, né, é algo indissolúvel, que não tem possibilidade de separação. E as pessoas às vezes confundem casamento com matrimônio. Esse chamado tão lindo que nós temos de sermos um só em Cristo, um só
durante essa jornada da vida. E o que Deus uniu, o homem não separa, né? Isso está lá em Marcos 10:9, que a gente possa ir trabalhando essa harmonia conjugal para que a gente possa cada dia mais estarmos em unidade um com o outro. Depois, pode passar, por favor. Aqui a gente trabalha muito sobre essa importância, né, de que a gente não pode estar só, porque há uma missão quando a gente se une, que é sermos fecundos e multiplicarmos, né? A gente poder dizer sim à vida, a gente poder dar esse passo de ser um santuário da vida. Eu acho que por isso tantos combates nós passamos, né? A família é santuário da vida, se não fôssemos nós, não teríamos sacerdotes, não teríamos Jesus eucarístico. Então, há um combate muito grande tentando destruir a nossa missão como família. Pode passar, por favor. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre a questão da sexualidade no matrimônio, né? Que é um dom divino também. A gente falou um pouquinho sobre esse altar da cama, esse altar sagrado, onde essa união é um ato de amor. Mas aqui é importante também a gente entender um pouquinho a diferença entre o homem e a mulher. Quando a gente para pensar sobre esses pensamentos do homem e da mulher, vocês acham que nós somos iguais ou diferentes? Diferentes, eu acho. Tá. O que te faz acreditar que somos diferentes, Diego? Eu acho que você diz na parte da sexualidade? Dos nossos pensamentos no geral. Dos nossos pensamentos em geral. Eu vejo mais assim, no servir, né? Eu acho que o homem, ele se sacrifica, né? Assim como Jesus, né, se sacrificou pela igreja, né? E eu vejo a mulher, né, na parte da submissão, não uma submissão escrava, né, mas uma submissão de amor, né? Quando a mulher é submissa, o homem é submissa a Deus, ela está amando a Deus, né? E quando o homem também se sacrifica pela igreja, né, sacrifica pela mulher, ele se sacrifica pela família, né? Se alguém quiser falar também, vai falando, gente. Não sei. É mais pelo não sei se... eu falei das funções, né? Um pouco diferente. No pensamento, eu acredito que seja diferente também. Perfeito. Não, mas é bem isso mesmo. Essa linha de raciocínio que eu queria chegar, o quanto nós somos diferentes, né? Porque tem muita gente que fala, não, o homem e a mulher são iguais. Mas nós não somos, né? Se a gente fosse igual, a gente não teria tanto sentido e tanta conexão quanto nós temos hoje em dia, né? O que acontece? Eu tenho feito alguns cursos, né? Tenho atendido muito, como eu falei, muitos homens. Eu achei muito interessante e algumas ferramentas têm me ajudado muito a perceber. Tem um estudo que mostra que nós somos, até a 8ª semana de vida, nós somos praticamente iguais, né? Então, 8 semanas ali iguais. E aí, da 8ª para a 9ª semana, o homem, como o DNA dele, ele tem o XY, há uma explosão de testosterona, e na 8ª semana para a 9ª é formado o testículo ali. Então, a partir daquele momento, ele vai se diferenciando. E uma coisa muito interessante é a gente compreender que o homem, ele é formado... Oi? Põe aqui. O homem, ele é muito efetivo, né? O cérebro dele, ele tem a formação nesse sentido, de trás para frente. Então, o homem, ele é efetivo e ele é sistemático. Ele vai buscar reconhecer as coisas dentro de um sistema. Isso é muito legal, porque a mulher, quando a gente vai ver a formação dela, o cérebro já vai no sentido daqui para cá. E a mulher é o quê? Ela é empática, ela tem uma visão mais ampla. Então, ela tem essa empatia, enquanto o homem é um solucionador de problemas. E é muito interessante quando a gente olha para essa questão, porque o homem, nessa busca de solucionar problemas, ele às vezes não consegue enxergar ao redor, né? Ele vai abrir a geladeira, aí ele olha ali, ele enxerga a maionese, ele fala para a mulher, amor, aqui não tem manteiga. E aí ela, de longe, ela fala, mas estava do lado. Ou seja, porque o olhar dele é muito voltado e focado para um ponto mais específico. E o estudo foi muito legal porque colocaram crianças recém-nascidas no bercinho, e aí de um lado eles colocaram móveis e do outro lado eles colocaram rosto. O que eles observaram? Os meninos olhavam mais para o móvel de formas geométricas e as meninas mais
para o rosto. Depois fizeram um estudo com os macaquinhos, e aí os bebês macacos colocaram uma caixa de brinquedo cheio de brinquedinhos, rodinhas, triângulos e ursinhos de pelúcia. E o que foi interessante? As fêmeas pegavam os ursinhos de pelúcias, os machos iam nas formas geométricas. E eles, além de tudo, a rodinha rodava, então ele tentava desmanchar aquela rodinha para entender o mecanismo que fazia a rodinha girar. Isso é muito legal quando a gente traz para a prática e para o relacionamento do dia a dia para entender algo. O homem é esse ser efetivo, a mulher é afetiva. O que acontece? A mulher está trabalhando, porque hoje a gente não consegue ficar sem trabalhar, né? E aí ela chega em casa e fala para o marido assim: ai, amor, eu tô tão chateada, meu chefe brigou comigo, eu fiquei muito arrasada. Ele fala: nossa, eu sinto muito, mas aqui, vamos lá que eu vou resolver, eu vou conversar com ele, vamos fazer tal situação. E aí o que ela faz? Às vezes ela fica triste, aí como diz o padre Paulo Ricardo, né, ele brincou e falou: sobra para os padres, porque a mulher chega e fala assim: padre, meu marido é um insensível, porque ele não me compreendeu, ele apenas quer solucionar problema, ele não me ouve, ele não me ama. Ele falou assim: homens, aprendam a ser empáticos, as mulheres precisam ser ouvidas. E aí, como que a gente reage dessa forma? Tem que perguntar para o marido falar para a mulher: amor, o que você quer que eu faça com o que você me falou? Você quer que eu resolva para você ou você queria só desabafar? Porque na maioria das vezes, a gente só queria desabafar. Só que às vezes vocês vão lá e resolvem os problemas para a gente, né? É muito interessante entender isso. Então, e para nós mulheres também, a gente equilibrar essa energia. Tem hora que a gente está muito sistemática. E quem cuida dessa parte precisa ser o homem. A gente precisa ser afetiva, a gente precisa ser mais acolhedora. E às vezes tem muita mulher com uma energia muito masculina, muito sistemática, ocupando esse espaço que é de vocês, né? Uma coisa legal também nessa constituição do homem é que o homem era feito para caçar, né? Então, por natureza, mais silencioso. Se falasse muito, a presa fugia. A mulher não, ela já fala mais, ela já é mais tagarela. Então, a gente entender... Vocês estão vendo, né? A gente entender essas diferenças auxiliam muito, né? Porque aí eu entendo aonde eu estou sendo mais sistemática e aonde eu preciso ser mais acolhedora. E os maridos também, né? Eu falo, a gente, às vezes, parar também de ser um pouco sentimental, porque tem hora que a gente fica muito sentimental, ele não me ama. E aí, o que acontece? Na realidade, ele só está fazendo o que ele precisa fazer, né? Isso é muito legal, algo que eu trouxe para minha vida, assim, que eu aprendi muito. O Dani, ele sempre enxergava as coisas, eu acho que por essa natureza de ser solucionador de problemas, ele enxergava o que eu não via, né? Então, lá na clínica em Porto Alegre, às vezes eu contratava uma gerente, ele olhava e falava assim: Tamara, não vai dar certo. Eu falava: para de implicar, nossa, nunca vi, você implica com as minhas escolhas. Só que, assim, 90% das vezes, né, ele estava certo. Então, hoje eu entendo que ele enxerga aquilo que eu não enxergo, mas que às vezes nós mulheres temos dificuldade de ouvir vocês também. A gente é muito orgulhosa em alguns momentos, né? Então, entender essas diferenças equilibra muito o relacionamento. Faz sentido isso para vocês? Alguém quer falar algo sobre isso? Excelente. Por enquanto, eu queria falar que está excelente a formação, viu? Está maravilhoso. Eu queria falar só uma coisa. Você citou esse estudo, né? É muito interessante, que também não é um estudo aleatório, foi um estudo muito importante. Por exemplo, tem um documentário na Noruega que chama Paradoxo da Igualdade, né? Que apresentou esse estudo e outros correlatos, e a partir desses estudos, né, que mostraram claramente a diferença entre homem e mulher desde o primeiro instante do nascimento e até antes, né? Porque tem estudos intrauterinos. O governo, quando saiu esse documentário, o governo tirou todo o financiamento dos estudos de gênero, né? Que os estudos de gênero dizia que homem e mulher é a mesma coisa. Então, na Noruega, mesmo sendo o país com maior igualdade de gênero, né, do mundo desde 2008, não tem mais nenhum estudo de gênero, né, de perspectiva de gênero, de ideologia de gênero, por causa desse documentário que mostrou a farsa dessa teoria, né? Os estudos de gênero tiveram que ser removidos e foram para o país vizinho. Então, muito interessante esse estudo que você citou. Muito legal. Perdão, foi removido por quê? Não fizeram mais, caiu por terra essa farsa?
por causa desses estudos que o documentário mostrou, entre esses o que a Tamara falou, né, dos meninos e meninas recém-nascidos que têm interesses diferentes, né, os meninos olham mais para o mobile e as meninas para os rostos. Perfeito. Obrigado. Pode falar. Oi, desculpa. Desculpa, eu queria fazer um comentário bem rapidinho também, que além da diferença psicológica, tem também uma diferença social e cultural da sociedade para com crianças masculinas e femininas, né, homem e mulher. Fizeram um estudo que deixaram crianças pequenas na rua e cronometraram o tempo que demorava para qualquer um se aproximar e tentar ajudar essa criança. E a diferença de tempo entre um homem e uma mulher era bem maior para o homem, né? As pessoas demoraram mais tempo a prestar ajuda para uma criança homem do que para uma criança menina, evidenciando essa diferença não só psicológica, mas também social na abordagem de homem e mulher. É interessante esse estudo, depois eu posso passar a referência, ele é muito legal também, que ele traz uma relação com o autismo. Ele fala que as crianças, na verdade, que o autismo não é considerado uma doença, ela é quando há uma hiperpotencialização desse lado sistemático. Por isso que 90% dos meninos, dos homens, são autistas. E aí o que acontece? Ele tem... Dos autistas são homens. Porque eles têm hiperfoco. Então, por isso essa dificuldade de contato visual, essa dificuldade da afetividade. Não que eles não tenham sentimentos, que é diferente do psicopata, né? Na realidade, eles não conseguem perceber o sentimento, mas quando eles percebem, eles são muito amorosos também. Então, é interessante, ele traz que, né, grandes empresários, grandes homens, eram autistas, nesse sentido, de um hiperfoco. O cara falou, vou fazer determinada coisa, ele vai, só que ao mesmo tempo a família ao redor sofre muito também, porque falta essa conexão, essa afetividade, esse lado mais relacional também, de empatia mesmo do homem com a mulher. É muito legal entender isso. E também, algo que eu uso muito desse estudo do meu consultório, eu pego muitos casais em processo de separação, que vieram buscar uma ajuda, tudo, e tem casos que às vezes o homem, e aí quando a gente tira essa questão de caráter, de moral, né, de princípios religiosos, o homem ele consegue se envolver com uma mulher sexualmente, mas não desenvolver por ela uma afetividade. Para a mulher isso seria impossível. A mulher, se ela tem uma amiga, se ela tem um amigo, ela já tem essa abordagem muito maior. Então, até para ajudar a perdoar, é algo que a pessoa fala, mas você acha que ele não está amando ela, que ele não se envolveu? Não, ele tem a capacidade, está errado, foi uma traição, tudo isso, mas ele consegue, pela questão biológica dessa diferença entre o homem e a mulher, né? Vamos continuar. Pode falar, Alex? Não, só um comentário, né? Eu estou prestando atenção em tudo que você falou, acho super interessante, mas me parece que quando existe esse desequilíbrio entre o papel do homem, dele ser focado demais, e também a mulher querer, talvez, não fazer tanto o papel dela no relacionamento, isso é o que distorce os casamentos e acaba gerando conflitos, até questões de separação, né? Quando existe esse desequilíbrio de ambas as partes. Seria Sim. isso? Sim, muitas vezes os papéis ficam trocados. Trocados, né? Isso. Vem com uma energia muito masculina para o nosso relacionamento, a gente queria ocupar o lugar que é do homem, e aí, às vezes, o homem, na maioria das vezes, ele não vai aceitar, aí vem muito atrito, né? Então, é difícil porque... Só que aí entra essa questão do feminismo, da questão da submissão. Não é sobre isso, né? É sobre hierarquia, a gente entender, e graças a Deus a nossa religião mostra tanto isso pra gente, né? O homem como sacerdote do lar, a mulher se colocar no seu lugar, daquela que vai cuidar da casa, que vai cuidar da família. Então, a gente alinhar os papéis é o que faz alinhar, porque tudo que Deus fez tem ordem, né? E quando a gente se coloca no nosso lugar, na ordem daquilo que Deus fez, a gente sente leveza e a gente sente paz. Mas, infelizmente, eu mesmo vim de uma criação onde o meu pai faleceu, eu era muito jovem,
E aí eu ocupei um lugar de homem, dormia com a minha mãe, pagava as contas para ela. E quando a gente casou, no início foi muito difícil, né, Dani? Porque eu queria cantar de galo dentro de casa e deu ruim. Então, se eu não tivesse tido a humildade de me colocar no meu lugar, trabalhar a minha feminilidade, eu acredito que a gente não estaria junto mais também. E esse desequilíbrio pelo lado do homem seria algo de que natureza? Assim, tipo, do homem focar demais, tipo, no trabalho, não dar mais atenção à família e assim gerar esse desequilíbrio? Seria esse o lado ruim do lado do homem? Porque do lado da mulher você disse assim de assumir assim um pouco o lado masculino, né? No relacionamento. Do homem, né? Seria o inverso? Eu acredito que sim, o João pode me ajudar a responder essa pergunta, mas eu vejo muito também como uma fuga, às vezes, né? Todo excesso esconde uma falta. E talvez esse homem não consegue ser homem dentro de casa, e aí ele vai buscar um lugar onde ele consiga, e talvez ele tenha uma fuga, seja no bar, seja na casa, não voltando para casa, ou não sai da família de origem também, isso pode acontecer. Eu não sei se foi isso a tua pergunta, mas, João, se você puder... Seria nesse sentido. Né? E até pegando também um direcionamento assim mais da nossa religião, a questão da nossa vocação, né? Da gente ter a nosso propósito de vida, né? Que muitas vezes as pessoas evitam querer assumir, né? Os nossos dons, as nossas vocações, a nossa missão aqui, né? Quando você assume um matrimônio. Isso, para a mulher... Essa falta assim, de maturidade de muitos homens hoje em dia leva a esse desequilíbrio e problemas no matrimônio. Exatamente, falta de maturidade. Na mulher seria isso, né? Ela querer ocupar o lugar do homem e aí ela se desgasta porque ela não se encaixa bem ali, né? Ela tem que carregar o fardo dela como mulher e ainda mais o do homem, uma dupla carga. E do homem, o que seria, né? Segundo São Tomás de Aquino, o problema do homem seria o ser efeminado, que é mal compreendido, né? Que não significa a homossexualidade, e sim essa busca pelo prazer, né? Essa falta de esforço, né? Tudo é fácil demais. Então ele quer buscar o prazer fácil, né? No bar, né? Na bebida, na droga, ou, sei lá, pegando mulher, alguma coisa assim, algo que não custe muito e tem o prazer que ele quer, né? Aí ele vai ficando efeminado, que ele para de ser aquele homem que se sacrifica, que se esforça. Sim. Então, essa seria a corrupção do homem, né? Essa falta de maturidade, como você falou, Alex. Fantástico. Obrigado. Outra coisa legal para a gente continuar, então, essa questão da importância, né? Então, a gente falou muito do diálogo, desse entendimento que o homem e a mulher são diferentes, mas algo que está se perdendo hoje também é a sexualidade dentro do matrimônio. Eu pego casais, meninas com 33 anos, 32, que falam para mim que não dormem mais com seus maridos, né? Que já estão cada um no quarto, tiveram um filho, já deu o que eu queria, tá bom, e eu não me importo, se ele me trair eu não vou me importar. Isso não é realidade. Né? A gente pode voltar um slide, por favor, João? Que é a gente falar dessa importância também de entender essa diferença, né? Que o homem é esse que você aperta o botão e rapidamente ele acende, né? Nós, mulheres, não somos assim, né? A gente precisa dar trabalho para acender essa questão de dar atenção, sermos ouvidas, sentir que o marido se interessa pela gente, essa questão de pequenos cuidados, seja uma flor, seja uma mensagem no começo do dia. Né? Nós, mulheres, a gente não consegue simplesmente passar o dia como se nada tivesse acontecido e aí, na correria chegar à noite, tá tudo bem, vamos namorar. Não, a gente gosta dessa procura mesmo, né? Desse esquentar, vamos dizer assim. E a gente precisa verbalizar algumas coisas também, né? Eu falo que, eu sei que tem bastante mulher aqui, os nossos maridos não têm bola de cristal, né? E às vezes a gente não verbaliza. Uma vez eu e Dani, a gente saiu com as nossas meninas, fomos no restaurante, e aí ele entrou na frente, foi embora, entrou com as meninas, e aí eu fiquei parada para trás, tinha uma mesa cheia de senhores assim, eu fiquei bem sem graça e entrei. Aí quando chegou em casa, já estava tudo bem, eu falei, Dani, eu queria te falar uma coisa. Hoje, lá no bar, eu senti um pouquinho constrangida no restaurante quando você entrou e me deixou para trás,
Da próxima vez você me espera, eu me sinto amada. Ele falou, nossa, Tamara, eu não percebi que eu fiz isso. Eu falei, pois é, mas para mim é importante. Aí a gente saiu de novo outro dia, aí ele foi entrar na frente, eu fiquei paradinha no passeio, aí ele voltou, nossa, aí ele me colocou na frente e eu me senti muito amada. Aí eu falei, como ele me ama, que gracinha. Ou seja, são pequenas coisas que a gente precisa verbalizar, mas que vão fazer a diferença do nosso matrimônio. Isso ficou tão automático hoje em dia, aonde a gente vai, ele me coloca na frente, coloca as minhas meninas, e a gente acaba sendo um testemunho para os outros também. Até na igreja, a gente vai comungar, o fato dele me colocar na frente, se tem homens deixando as mulheres para trás, eles param, colocam. Então, eu falo que é muito legal assim, e pode parecer uma coisa muito pequena, mas para nós mulheres faz diferença, né? Pequenos gestos, assim, eu falo que tem grandes significados, que a gente vai se sentindo amada e a gente fica mais feliz para estar namorando também, né? Quer falar uma coisa aqui? Não, deixa a informação, tá maravilhosa. Podemos passar? Alguém quer falar algo aqui, pessoal? Tá perfeito, tá perfeito. Eu só queria apontar um negócio, Tamara, que você comentou que me tocou bastante, né? Que você falou que você teve que assumir um papel, né, como um homem da casa, né? E eu vejo como a falta de referência também hoje em dia é reflexo da nossa sociedade que nós vivemos, né? Por exemplo, muito homem não sabe como se portar porque às vezes não teve o pai apresentando e mostrando como se portar como homem. Muita mulher não sabe se portar como uma mulher porque talvez nunca teve uma mãe também que preparasse a mesa, que cuidasse do lar, que mostrasse como funciona, né? Como o homem, o pai chegar no filho e falar, olha, filho, você vai ter que lutar, vai ter que trabalhar, é assim que se trata uma mulher, é assim que é o valor de um homem. O mundo vai te bater, mas você não pode... e eu quero que você ensine isso para os seus filhos. Então, nós estamos pegando referência hoje da internet. Nós estamos pegando referência hoje do Instagram, das redes sociais, no qual quer desconstruir o homem, né? E às vezes as mulheres não estão percebendo isso, nem os homens estão percebendo, né? Ai, que fofinho, que bonitinho, olha só como ele é meigo. Não estamos falando que o homem não deve ser carinhoso, não, né? Mas se o homem perde a essência dele, se o homem perde a referência dele, ele vai estar sem referência, não vai ser exemplo para a família, né? Eu acredito que essa parte da importância nossa que nós estamos aqui hoje, eu tenho uma obrigação de mostrar para o meu filho, mostrar para minha filha, né? Eu vejo o Pedro também, que é pai de uma menina, né? Como ele trata, ela vai saber como o homem deve tratar a mulher também, né? Quando ela for entrar no relacionamento, né? Eu acho muito importante essa parte do exemplo e da importância que nós recebemos dos nossos pais, né? Nós temos que ajustar alguns erros de percurso que nós recebemos dos nossos pais. Mas eu vejo muita importância nisso também, Tamara. É lindo isso, né, Diego? E hoje a gente ser esse canal de fazer diferente, né? Hoje a gente fez falta e hoje eu poder fazer diferente, né? A Telane e depois a Camila levantaram as mãos. A Taline, perdão. Super. Eu namoro com o Marcos, né? Tem 8 meses. E, assim, uma coisa que faz muita diferença, né, para mim, até mesmo as pessoas que convivem com a gente, a questão, assim, são coisas pequenas, né? Igual vocês estão falando, coisas pequenas mesmo. Ele abre a porta do carro para mim, né? Quando a gente vai andar de moto, ele fala para eu esperar que ele coloca o capacete, sabe? Então eu percebo nesses pequenos detalhes, né, o cuidado dele comigo, né? E isso a gente tem buscado muito no nosso namoro, colocar Deus à frente, né, para que a gente consiga levar, né, o nosso namoro a um matrimônio, né? E viver realmente. O Marcos, ele é realmente um lorde, né? A gente brinca isso. Esse é meu apelido carinhoso para ele, realmente é o meu lorde, porque ele, né, ele puxa a cadeira para eu sentar, até mesmo com minhas irmãs, a minha mãe, ele faz isso também, sabe? Então não é aquela coisa forçada, é bem automático.
E aí a minha irmã até brinca comigo. Quando a gente sai, eu fico parada dentro do carro esperando ele abrir a porta do carro para eu poder descer, né? Isso são pequenos detalhes que fazem muita diferença para a gente, né? Porque hoje em dia é muito raro a gente ver um homem que faça isso, né? Que mostre essa importância para a mulher, né? Então, graças a Deus, eu sou muito abençoada, né? De ter uma pessoa, um companheiro do meu lado, sabe? E eu me sinto muito feliz, né? Espero conseguir retribuir isso para ele também. E a Ataline, ela tem esse diferencial também, sabe? Eu falo que nós somos muito recíprocos, um com o outro. De vez em quando, sabe, ela faz um café diferente aqui na casa dela para mim, entendeu? E junto das irmãs delas, as irmãs até brincam, vamos tomar café quando o Marcos tá aqui, né? Tem um pão, sabe, um pão com castanha que ela sabe que eu gosto, então de vez em quando tem essa surpresinha dela fazer esses gostos para mim, sabe? E eu acho que a gente tem que ser isso, né? Tem coisas que eu preciso também compreender, né, dela. Ela é uma mulher, e a mulher geralmente ela tem essas flutuações de emoção. Eu preciso entender isso, né? E saber o momento exato que ela quer as coisas, o momento exato para eu poder estar fazendo as coisas para ela, né? E primeiramente, antes de mais nada, eu preciso entender que ela é uma alma, ela é uma criatura de Deus e que eu tenho que entrar na vida dela para levar ela para o céu, para cuidar dela, assim como ela cuida de mim. Eu não tive isso, né, esse tipo de ensinamento. Eu fui um cara assim criado, né, no meio do mato. Eu falo que eu sou meio casca grossa, meio chucro, mas isso não significa que eu tenho de vir lá do mato e ser um cara, né, um bicho do mato. Não, eu preciso evoluir, né? E assim, a minha referência, né, sempre foi o meu avô materno. Eu via ele rezando o ofício, né, da Imaculada, e ele fazia preces para minha avó, sabe? Aquelas preces carinhosas no meio da emoção, da oração. E o interessante, a Ataline, ela tem um rapazinho, né? Assim como eu também, tem mais 3 moças, né? Então, o filho dela, outro dia desses aí, ele desceu para poder pegar a sacola, né? E ajudar ela, coisa que ele não fazia. Então, com esse nosso namoro, ele tá vendo essas coisas também e está me copiando, sabe? Então eu falo para ela, né, que eu preciso aproximar dela e do filho dela e ser um bom amigo, um companheiro, ser exemplo para ele, né, para que ele possa ver esse exemplo que eu assim tive do meu avô, não tive do meu pai, mas tive do meu avô, né, de ser esse homem, esse cavalheiro, né. E eu acho que é isso que o homem de Deus ele precisa ser, assim como Adão, né, teve essa missão de cuidar de Eva, né? Eu tenho que entrar na vida da Thaline para ser esse José, esse Adão na vida dela. Muito bom, é isso aí. Que bacana. Camila? Oi, boa noite, gente. É só um pequeno comentário na hora que você falava também, né, sobre... Eu sou noiva, né, eu sou noiva, vou me casar daqui 4 meses, e assim, eu não cresci junto com meu pai, então eu não via essa parte de homem, né, e aí quando eu comecei a namorar, né, você tava falando, eu tava rindo, porque eu tava lembrando, eu ia andar na rua com o Iago, aí ele segurava a minha mão e me jogava para o canto. Aí a gente atravessava a rua, aí ele me jogava para o outro canto. Aí eu falei, nossa, eu tô parecendo uma marionete. Eu fico atravessando, onde que eu vou, você vai me jogando para o canto. E aí, tipo, ele também disso de abrir a porta do carro. Hoje nós não tem carro, mas ele segura minha mão para sentar no triciclo, ele segura minha mão para sair do triciclo, né? E mesmo com as dificuldades dele, eu vejo assim, ele sempre vai à frente, né? Como o Dani você falava, né, do Dani. E no começo, para mim, isso foi muito difícil, porque eu olhava e falava assim, nossa, porque a gente cresce assim, sem a parte paterna, a gente
aprende a fazer tudo sozinho, do nosso jeito. E aí o Iago eu vejo que veio para frear um pouco esse meu lado, sabe? Mas isso é exemplo, porque também hoje eu chego lá na minha casa em Poços de Caldas e eu vejo que o meu cunhado já trata a minha irmã de forma diferente, de muitas vezes ver a forma como ele me trata. Então isso eu acho muito bonito. Muito legal, obrigada pela partilha de vocês. E é isso, né? É a gente poder fazer diferente, né? A gente ter hoje as ferramentas, os estudos, tudo para a gente poder realmente fazer diferente e a gente viver melhor, né? Então, para a gente finalizar essa parte do ato sexual, né? É o ápice da união entre os cônjuges, onde o corpo, a alma e a mente vão se unir numa entrega recíproca para nascer uma vida nova, né? Como Deus é perfeito, como tudo é maravilhoso, né? Sem o homem, sem a mulher, não haveriam as vidas, né? Oi, Lucas? Bem rapidinho. Eu ouvi o pessoal dizendo aí que o homem abre a porta do carro, coloca o capacete para ir na moto. O máximo que eu consigo fazer hoje em dia é dar a mão para minha namorada descer do ônibus e um dia eu chego lá. Um dia vai ser o carro e a moto ainda. Se Deus Mas é isso aí, quiser. você tá no caminho certo, já tá dando a mão para descer, ué. Tem pequenos atos que a gente chega lá na frente. Se Deus quiser, é isso aí. Eu falo que isso é muito importante, Lucas, porque eu e a Tamara somos o primeiro namorado um do outro. E quando a gente era bem novo aqui em Alfenas, a gente saía, era isso aí. Era dar mão, sabe? A gente ia nos restaurantes, pizzaria. A gente era dois jovens de 15 anos, 18 anos, dançando no meio de velhos. A gente gostava de dançar, então a gente ia junto. Ia pra roça, ia no cano da bicicleta. Pra você ver, eu tinha uma bicicleta, ela ia no cano para não cansar. Então, é desses pequenos atos que a gente hoje consegue, né? Abrir uma porta, abrir. Então, é isso aí. É bem isso. Pode passar. Parabéns pela relação de vocês. Deus abençoe. Amém. João, pode passar, por favor. Ué, parou? Parou. João. Eu acho que ele caiu. O João caiu. Já estamos Será que ele vai voltar? Estamos falando, né? Eu tinha colocado um slide falando que a família é esse santuário da vida mesmo, né? O quanto a gente precisa olhar para ela com amorosidade. A palavra vai dizer, né? Deixará o homem seu pai, sua mãe, construirá sua família. Isso é algo que fez muita diferença também no nosso relacionamento, porque quando a gente casou, a gente ficou muito linkado à família de origem ainda. Então, por não ter o meu pai, era eu, minha mãe e minha irmã, o Dani com a família dele, com a mãe, com as irmãs. Então, a gente não priorizava nós dois como família, né? A gente precisou passar por um ECC, a gente precisou viver alguns momentos tão difíceis para a gente entender que não, ele é a pessoa mais importante da minha vida hoje, né? Depois as minhas filhas, cada um no seu lugar, mas eu falo que também esse é ordenar, né? O homem, a mulher e os filhos. Minhas filhas vão casar, vão construir a família delas, né? Vão servir a Deus, se Deus quiser, mas hoje a gente se cuida muito, né? Que vai ficar velhinho ali, nós dois juntinhos, de mãos dadas. Né? Então, essa importância de ordenar, de ter valores, de trabalhar muito perdão também, né? No relacionamento, se não tiver perdão, se não tiver reconhecimento das falhas, colocar o orgulho de lado, o relacionamento também, ele sofre e ele não perdura, né? Esse ano a gente faz 17 anos de matrimônio. E tem uma questão eu sei que a gente está meio agarrado no tempo aí, mas a Tamara falando sobre o matrimônio é uma escolha, né? É uma escolha que a gente tem. E quando eu falo isso, porque quando a minha filha mais velha tem 13 anos hoje, então há 12 anos atrás, quando eu casei, eu não larguei minha família de origem. Então eu fui criado numa família onde o homem tinha que ser teoricamente homem. Era um tanto de mulher, era gandaia, era bar, era as piores coisas, né, que a gente sempre falava, pornografia. A gente tinha um grupo, Os Silveirões, onde que acordava, bom dia, uma mulher pelada, dormia com uma mulher pelada. Então, assim, era uma coisa que vinha muito da minha família. E chegou a um certo ponto onde, de
E eu sempre fui católico, né? Sempre fui coroinha desde novo e tal. E eu formei em odontologia e ganhei muito dinheiro. E quando eu ganhei muito dinheiro, Deus, eu tirei Deus do centro do nosso relacionamento e teve a pior fase da nossa vida foi e aconteceu uma traição. Eu traí a minha esposa, né? E ela descobriu, enfim, e no dia que eu voltei da clínica, né, tava ela com a mala e a minha filha de 1 ano, e ela falou, para mim não serve, eu vou embora. E nessa hora, hoje eu vejo que tinha 2 imagens, né? Tinha o céu, que estava tipo, não deixa, e tinha o inferno, que estava tipo, ganhei mais uma alma, né? E nessa hora, eu lembro que eu fechei o olho e eu vi a imagem de Jesus, eu vi tipo, eu me afundando no mar, ou numa água, enfim, e vi que só tinha uma mão, e só tinha um braço, só tinha uma mão. E naquele momento, eu segurei aquela mão e ajoelhei e pedi para ela. Falei assim, não faz isso. Eu errei e quero mudar. Eu quero mudar. E a partir de hoje não vai ter mais isso, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque é uma coisa que machuca, né? Você imagina você confiar numa pessoa que você mais ama e ela fazer isso, punhalar pelas costas. E ela, com muita força, com muita sabedoria, com muita oração, eu peguei ela já rezando várias vezes, Salve Rainha, mas assim, de 12 anos para cá, jamais jogou na minha cara o que você fez, olha o que você é, nenhuma briga, nenhuma discussão, porque somos, né, seres humanos, então acaba tendo uma discussão, uma briga, jamais ela jogou isso na minha cara. E eu também resolvi, desde aquele momento, eu resolvi outra vida, eu resolvi ter realmente uma conversão de vida. E de lá para cá foi aonde que vem esse chamado. Eu estava conversando com o Diego, veio onde veio esse chamado que hoje eu mato e morro pela minha família. E hoje eu brigo pelas famílias. Hoje o meu chamado é lutar pelas famílias. O chamado meu e dela é lutar pelas famílias. Quantos casais que já chegam no relacionamento na casa dela, no consultório dela e fala, eu tenho que largar porque eu não aguento mais meu marido, ela fala, não larga, perdoa, mas você não sabe o que passou. Eu falei, eu sei que você passei, porque só pode dar testemunho quem já passou pelaquilo, né? Então eu falo que Deus permitiu a gente passar por esse deserto, que não foi fácil sair, mas eu falo hoje que ela é a mulher da minha vida, ela é em primeiro lugar, em primeiro lugar Deus, é óbvio, mas depois é ela, depois vem minhas filhas e ainda depois a minha família de origem, né? Então eu falo isso para vocês, porque tem muitas mulheres aí ouvindo, tem muitos homens aí também ouvindo, que talvez esteja na pornografia, talvez eu sempre fui uma pessoa de muita pornografia, e não é fácil, eu nunca mexi com outros tipos de droga, né? E quando eu falo isso para vocês, porque assim, tem que se apegar a Deus. Aí no momento que a gente fez um ECC, no momento que a gente começou a ter mais intimidade com Deus e ordenou as coisas e colocou Deus no meio, aquela seta que ela falou, né? Me dá a mão assim, amor. A gente fala que quando a gente está longe, a gente vai ficando longe, mas quanto mais perto de Deus, mais perto o casal fica, né? Então é sempre para cima. E isso eu falo assim, é um misto de emoção que eu passo, porque eu falo para vocês, homens, ama suas esposas, mulheres, amam seus esposos. Tem jovens aí que não tem namorada, só tem namorada, tem noivos, matrimônio vale a pena, a família vale a pena, é projeto de Deus. E se preparem, se veste da armadilha, se veste da armadura de Jesus, porque vem pancada, mas para nós cristãos, terço na mão, oração, fé, pode vir o que for. Nós está aqui, igual eu falo para Tamara, bate e cai. Tem hora que balança, né? Mas bate e cai. E assim vai. Então, um testemunho que eu fiquei, aí veio e falou, fala, porque eu acho que é isso que é a nossa vida, né? E tem um estudo, né? Tem um estudo que fala, né? Que quando 95% dos homens, quando tem a conversão,
ele arrasta a família, né? Ele arrasta a família para a conversão. E só que ao contrário também é recíproca, a recíproca é verdadeira, né? 95% dos homens também que fracassam, ela destrói um lar. Né? Então é muito importante o nosso papel de homens, é importante o papel de mulheres, é importante essa vida de matrimônio, né? Do relacionamento. Então esse é o meu testemunho. Esse sou o Daniel, né? Assim, meio chucro, né? O Flávio é meio chucro também, né? Mas que luta pelas famílias. Sim. E para a gente finalizar, né, João, vou te pedir para passar os slides, por favor. Pode passar. Acho que... Travou? Pode ir passando. Pode passar mais. Pode passar. Mais um. Esse daí. Isso, perfeito. Pode voltar, por favor, um. Vocês estão me ouvindo bem? Ficou tudo Sim. mudo? Ah, perfeito. Perfeito. Tá. Nós ficamos impactados. Oi? Acho que é porque nós ficamos impactados com esse lindo testemunho, então é por isso. Eu queria agora pedir para o pessoal ligar a câmera, né, para a gente poder finalizar, Diego. E eu queria fazer uma dinâmica, né, para a gente dar tchau, que a gente vai finalizar agora. Deem tchau para a gente. Que pena. Não, gente, tchau. Eu só não estou vendo vocês. Deixa eu ver se a gente vê vocês. Não estou vendo ninguém aqui. Aí, ó. Aqui. Pessoal... Aqui, vamos dar tchau então para a gente. Cadê a gente? Aqui. Aqui. Vamos dar tchau e a gente vai virar a nossa mão agora e girar o nosso dedo indicador. Que dedo vocês levantaram? O indicador. Olha só. Todo mundo aqui, né? O que acontece, pessoal? A palavra, ela inspira, né? Mas o exemplo, ele arrasta. Eu falo que não adianta, às vezes, a gente pregar bonito, a gente falar bonito, mas se a gente não viver aquilo que a gente fala, né? E muitas vezes a gente vai passar por lugares, por casas, onde as pessoas nunca vão ler uma Bíblia, nunca vão ir na igreja, mas eles vão conhecer a Jesus pelo nosso testemunho, né? Nós precisamos ser esse evangelho vivo, ser esse exemplo, né? Eu falo muito que, eu falo para minhas meninas, não toma refrigerante que faz mal, mas não faz sentido se eu estiver tomando e falar para elas não tomarem, né? Então, esse exemplo precisa arrastar mesmo, ser esse testemunho vivo. E queria muito agradecer vocês, né? Muito, viu? Pela confiança. Quem puder me dar uma força, me seguir lá no Instagram também, eu agradeço bastante. E obrigada, Diego. Obrigada, viu, pessoal?